testemunho em relação à vida do meu pai. A história de terror começou dia 9/9/2021. Meu pai começou a sentir os sintomas do Covid. E quando o pastor disse que nenhum dos nossos morreria por Covid e nenhum dos nossos, a nocividade do vírus ia atingir, eu tomei posse dessa palavra para minha vida e para minha parentela, para o meu pai e para minha mãe. E eu orava para Deus na igreja: Pai, se esse vírus for para atingir um de nós de casa, que seja conosco, que não seja com o meu pai. Irmãos, aí no dia 9/9, ele começou a sentir sintomas de febre. E aquilo acelerou meu coração, porque eu falei, podia ser qualquer pessoa, menos ele. E aí ele não queria ir pro médico, ele ficou em casa 10 dias. Olha só, o milagre já começou aí. Ficou 10 dias, porque no dia 19, que eu vi que a saturação dele diminuiu muito, e ele tava com febre, não baixava. Aí o Fábio falou assim: Priscila, se isso continuar assim, é interessante interná-lo, né? E o que nós fizemos, né? O Fábio estava ajudando a gente muito nesse período. E aí eu peguei e falei assim: pai, se arruma agora. Foi no final de semana. Eu falei: arruma aí que eu tô passando. Ele não queria ir pro hospital, porque tava aquele terror, né? Quem interna, quem vai pra UTI morre. E essa frase tava muito na mídia, né? E a gente ficou preocupado com isso. E aí eu falei: pai, arruma agora. E aí eu fui pra Policlínica do Planalto. Chegando lá, meus irmãos, começou aquela saga terrível. Ele lá, a saturação dele muito baixa, o pessoal já tirou ele, né, da enfermaria e levou ele para o isolamento. Aí ele falou: seu pai, ele não tem como sair daqui mais. Se ele sair daqui, você assina um termo que ele pode morrer a qualquer momento, a gente não se responsabiliza. Eu falei: não, eu vou levar meu pai embora. Ele falou assim: só que a responsabilidade, ela é toda tua. E aí, irmãos, eu comecei a ficar preocupada. Só que como eu não tomo minhas decisões, naquele período a gente estava em muita oração na igreja, graças a Deus. Aí eu comecei a orar nos corredores. Orar, falei: Senhor, não permita que ache vaga para o meu pai. Eu quero uma resposta do Senhor. Se não for para ele se internar, que o Senhor feche as portas e traga ele para casa, que ele vai ser curado em casa. Essa era a minha expectativa, né, como humana. Mas aí eu peguei e falei: não, continuei orando, né. E aí chegou a notícia: ó, não tem vaga para o seu pai em enfermaria. Eu falei: glória a Deus, a resposta que eu queria. Só que daí, irmãos, ela falou assim: sabe por que não tem a vaga pro seu pai? Eu falei: por quê? Porque o caso dele é muito grave. Eu passei a gravidade da situação e todos concordaram em levar ele para internação, porque aqui o risco de morte era muito grande em casa. Então eu decidi ouvir a voz do profeta, porque Davi, quando ele fez o recenseamento, amém? Ele fez o que era bom, mas ele fez na hora errada e da forma errada. Uma motivação errada, ele ouviu o seu coração. Então queimava muito no meu coração, né? Não ser movida pela razão e nem pela emoção naquele momento, mas pela fé. E aí eu decidi ligar para o pastor para ter confirmação do que era de Deus para a vida do meu pai. E naquela hora eu acho que a decisão certa viria do alto, não da minha vida. Então cuidado com o que você ouve hoje, amém? Isso pode mostrar onde você vai chegar e da forma como você vai chegar. É muito importante ouvir, tomar uma decisão com homens e mulheres de Deus. E foi isso que eu fiz naquele momento crucial da minha vida. Daí eu conversei com a minha família e eles decidiram que era interessante levar para a UTI. E assim foi. No dia 19/9/2021, meu pai foi para o Hospital São Benedito. Entenda, a notícia má ela vai chegar, amém? E quando ela chegou, irmãos, meu coração ficou aflito, mas eu tinha uma palavra de vitória sobre a minha vida e eu decidi ouvir o que vinha do alto, dos céus. E quando veio a má notícia, eu decidi o quê? Declarar a palavra, a promessa que estava sobre a minha vida, para encher meu coração. Todos os dias eu orava, irmãos, chegou um momento que eu não consegui trabalhar, eu pedi pro meu patrão a dispensa e eu fiquei a semana inteira em casa. Eu orava 24 horas por dia. Eu enchi meu coração da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, daquilo que Deus tinha de promessa, porque Deus não é homem para que minta. E eu tomei posse daquilo, eu declarava todos os dias a palavra de Deus. Só que o que foi muito importante para mim naquele momento é que eu não podia deixar a circunstância me afundar. E o que eu fiz? Eu me afundei nos cultos, na palavra de Deus. Eu não podia deixar o inimigo entrar e tomar posse do meu coração. Então eu me enchi do Espírito Santo de Deus. E no dia 19/9, quando eu tive que chegar naquele hospital, o Hospital São Benedito,
Eu entrei meio angustiada, mas quando eu entrei para levar meu pai, para internar meu pai, veio uma senhora numa cadeira de rodas, idosa, obesa, e eu corri nela e falei assim, a senhora tá aqui por quê? Ela falou, peguei Covid, minha filha, eu não tinha expectativa de sair daqui, mas eu tô saindo daqui viva. Eu falei, glória a Deus, que meu pai vai estar entrando hoje, mas ele vai sair igual a senhora daqui. E todos que estão nesse hospital por Covid vão sair daqui igual a senhora, vivos, para a honra e glória de Deus. Irmãos, a partir dali, eu comecei toda a oportunidade que eu tinha de adentrar nos espaços daquele hospital, porque a igreja estava comigo orando, amém? Então, o que eu pensei? Eu falei, vou orar e vou profetizar a vida de Deus naquele lugar. Eu ia no banheiro, eu orava, eu ia no laboratório, eu orava, eu ia na sala do médico, eu orava, eu ia na recepção, eu orava, irmãos. Eu declarava a palavra de vitória sobre aquele lugar, porque tinha uma igreja prostrada, orando em relação ao Covid. E eu falei, Senhor, estendo essa oração para todos os hospitalizados daqui. Irmãos, e foi tremendo. Meu pai entrou, né? E quando eu tive que sair dali, eu estava meio trêmula ainda, né? No dia da internação. Quando eu sentei no carro, Deus falou bem alto no meu coração. Tava eu e minha irmã. Eu estou no comando. Quando eu ouvi essa voz, irmãos, eu tranquilizei meu coração. Falei, pois agora eu vou orar e profetizar. Meu pai vai sair vivo junto com todos aqueles que estão lá. Irmãos, todos os dias eu voltava naquele lugar. Nós orávamos, tinha 17 pacientes, alguns entubados, em estado gravíssimo, sem expectativa de entrar, de sair daqui. E eu declarava, todos daqui, eu tocava naquelas paredes, irmãos, porque a palavra diz, onde colocar os pés, tomarás posse, e onde colocar as mãos, irá prosperar. Eu declarava essa palavra, irmãos, e eu vi cada palavra declarada naquele lugar se cumprir. Porque eu fiz questão, no último dia que meu pai saiu, perguntar quantas pessoas ainda tem aqui. Ela falou, só tem 2 que estavam entubadas, mas estão bem. É provável que essa semana já recebam alta, porque estão bem demais. Já saiu todas do estado gravíssimo para receberem a alta médica. E Deus confirmou, através daquela recepcionista, o poder, a graça dele sobre aquele lugar, porque tinha uma igreja orando e buscando, irmãos. O clamor do Senhor, amém? O clamor do povo chegou ao Senhor. Glória a Deus. Satanás sabia do lado que eu estava, porque todos os dias chegava uma notícia, porque ele quer nos desestabilizar. E como eu orava e buscava a palavra, irmãos, isso me fortaleceu todos os dias, porque Deus falou, se você der ouvidas às circunstâncias e às pessoas que não estão proferindo a mesma fé que você vai se sucumbir em meia guerra. E eu tinha isso comigo. Eu não posso morrer em combate, então eu preciso estar do lado daqueles que proferem a mesma fé. E qual que era a palavra de vitória que eu declarava? A palavra que foi pregada nos altares daqueles dias, no altar de Deus. Era a palavra que bondade e misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida. Prepara-me uma mesa na presença do meu inimigo. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Irmãos, quando o pastor pregava isso, eu orava isso todos os dias, porque ele falou assim, mesmo no banquete, amém? Você vivendo a maior adversidade da sua vida, eu anotei isso, irmãos, para não esquecer. Estando na maior adversidade, paz, alegria vai ser a tua verdade por aqueles dias. Irmãos, eu vivi aquilo de forma que até me incomodava. Eu falei, Senhor, mas eu posso viver isso? Amém? Deus falou, você está vivendo a palavra que foi proferida no altar do Senhor. Irmãos, é com alegria, irmãos, porque Deus me enchia e me renovava todos os dias quando a gente estava em oração e prostrado aos pés dele. E aí o que aconteceu? E como o PCR dele estava 232, o médico particular que nós contratamos, ele falou o seguinte, amanhã, Priscila, se esse PCR aumentar um pouquinho, prepara 8.000 já na conta, 8.000, que eu vou dar 2 doses para ele para segurar, porque se ele não tomar, ele morre. O médico confirmou a notícia, a informação que eu tinha recebido do outro médico. E é interessante porque todas as vezes, irmãos, como o inimigo ele é sujo, né? Quando você tem uma palavra, uma promessa sobre a sua vida. Todas as vezes que eu ia lá, a medicina dizia que não era possível. Ele é obeso, ele é diabético, ele é cardiopata, ele é do grupo de risco. Ele é uma bomba. Aí o médico falava ainda assim, ele chegou estável, aparentemente ele está bem. Mas ele é uma bomba relógio, eles disseram de certa forma isso, porque ele falou que a qualquer momento o quadro dele pode piorar e ele vinha a óbito. É assim que a gente é acostumada a vivenciar com pessoas do quadro dele, de gravidade dele. E amém, irmãos, eu ouvia tudo isso, mas eu cria na palavra de vitória que estava sendo derramada no altar do Senhor.
eu não perdia nenhum culto, porque eu precisava ser alimentada por aquela palavra. Cada palavra, irmãos, do culto me servia de alimento e de combustível para continuar confiante na palavra. Por isso que eu tomei a decisão de ouvir só as palavras do povo da igreja e as palavras de vitória derramadas no altar do Senhor. E aí a igreja começou a orar, irmãos. Nós reuníamos todos os dias, 11 horas da noite até meia-noite, os intercessores. E a partir dali, como Deus falou assim, ande somente com aqueles que estão proferindo a mesma fé que você, porque senão você vai ser destruída, você vai entrar em angústia com a má notícia daqueles que não estão com a mesma fé que você. E aí eu decidi andar, irmãos, com um grupo que estava na mesma fé, amém? No mesmo propósito, confiantes, declarando a palavra de vitória, amém? Eu sarei da Covid, aí eu já fiquei com ele, em companhia com ele lá. Eu levei também a Bíblia para me ler lá, pedi para a Priscila levar a Bíblia. Todo esse tempo eu li a Bíblia com ele. E sobre a igreja, eu agradeço também porque todos oraram pelo Norberto, por todos, pastores, a Lu, todo mundo aqui de casa, a Priscila, a Patrícia, eles oraram por ele. Eu agradeço muito por eles ter feito isso, sabe? Porque ele, cada vez que eu estava lá, ele estava melhor. E cada vez ele melhorava através das orações, né? Ele também ouvia muito. Eu ouvi também as orações que o povo estava fazendo. Eu não tinha preocupação com ele lá dentro do hospital. Eu não sei o porquê. Eu não ficava desesperada. Eu não ficava... Não sei, Deus, acho que não me deixava ficar desesperada. A Priscila não passava nada para mim. Nada de lá. Mas eu ficava tranquilamente, tranquilo. Eu queria muito ficar lá, sabe por quê? Eu recuperei também o melhor do problema meu, que eu peguei 2 vezes. Eu agradeço muito o pessoal da igreja, porque isso foi forte. Bem sei eu que tudo pode. E Deus fez um milagre, porque o meu pai é um milagre, amém? E como a igreja se prostrou, esse milagre ele se estendeu para 17 pessoas, que junto com meu pai serão vivas daquele lugar. Foi um milagre vivo do Senhor, um período que o Covid estava matando muitas pessoas. Glória a Deus, eu glorifico o nome do Senhor, porque Deus esteve no comando em todos os momentos e honrou a tua palavra. Glória a Deus. Eu estou muito feliz e eu quero agradecer a igreja pelas orações. Eu sou um milagre da igreja hoje, que eu estou aqui até hoje, e graças às orações que foram feitas por vocês. Muito obrigado. Não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas o nosso general é Cristo! Ninguém impedirá.